Caríssimos, hoje o Senhor nos convida a sermos dignos da ressurreição dos mortos, e de participar da vida futura e assim viver eternamente com Ele. Neste dia da consciência negra, exaltemos a vida de comunhão e de fraternidade que deve existir no mundo, como é o desejo de Deus. Iniciemos esta celebração cantando: Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, minha gente. Bom dia. Boa tarde também, de agora em diante, né? Porque agora começamos já à tarde, meio-dia e pouquinho. Bom dia e boa tarde a você que está aqui no santuário. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, como sempre. Quem está nos visitando aí, levante a mão, de outras paróquias, outras cidades, outros estados. Vamos acolher com a salva de palmas os visitantes. Bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora de Guadalupe. E bem-vindos e bem-vindas os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas plataformas digitais, pela TV Evangelizar, pela Rádio Evangelizar, pelos diversos meios de comunicação. Sejamos acolhidos também pelo Pai, que nos ama e nos chama e nos convoca para celebrarmos esta Eucaristia, nesta 33ª semana do tempo comum. Hoje é um dia que a gente faz, é um dia civil, vou colocar assim, da consciência negra, e a gente também quer aproveitar para colocar isso diante do altar, para rezar também essa situação, esta causa, porque é a causa da irmandade universal, de que somos todos irmãos, de que todas as raças, povos, línguas, nações, por isso que a igreja se chama católica, porque ela fala todas as línguas, acolhe, não tem barreira, distinção, muito menos depreciação de uma raça, ou de uma cor, ou de uma etnia, ou de uma língua com relação a outra. Somos todos irmãos e irmãs. Deus abençoe todos os nossos irmãos também, afrodescendentes. Eu também sou de afrodescendente, não parece, mas tenho ascendência africana também, e acho que o Brasil, uma grande porcentagem, temos, ou direta ou indiretamente, uma descendência. Deus abençoe essa causa tão importante também. Irmãos e irmãs, hoje
vamos falar mais uma vez e refletir mais uma vez e ouvir mais uma vez a palavra de Deus nos falando sobre o sentido da nossa vida. Vamos olhar, vamos ouvir na primeira leitura um rei chamado Antíoco IV, no momento da sua morte, no momento em que ele fica doente e vai morrer. E olha, gente, se prepare, porque é uma leitura forte. É terrível quando uma pessoa vai morrer e olha para trás e vê que a sua vida de repente não teve lá tanto sentido. Assim aconteceu com Antíoco, que viu que a sua vida foi desperdiçada em tantas buscas humanas apenas, em buscas de poder, de domínio, de dominação, em buscas de coisas materiais, de vitórias apenas humanas ou desumanas, a um preço às vezes que custa o sofrimento dos outros. E eu estou falando isso não para nos desanimar, pelo contrário, para que a gente renove a nossa esperança. E nesse ato penitencial a gente peça ao Senhor, porque sempre é tempo de voltar para o Senhor, que nos dê sentido, orientação, conversão, vida nova, que a nossa vida tenha um grande sentido, e o perdão e a misericórdia do Senhor nos orientam no sentido da nossa vida, da nossa existência. Vamos cantar. Deus é tão bom que nós podemos cantar o seu perdão e a sua misericórdia. Cantemos. Senhor, que vieste para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, renove a nossa fé, a nossa esperança, o nosso caminho de conversão. Devolva-nos a alegria que o pecado nos rouba e a paz, e um dia nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Queremos nessa celebração rezar especialmente pelos casais que estão se preparando para o matrimônio, fazendo o curso, a gente chama curso de noivos, preparação matrimonial. Júlio César e a Daiane, vão levantando as mãos na medida que a gente vai chamando. Ali está, Júlio César e a Daiane, Jun, Uira
e Isabela, estão aí, Júlio César, Sampaio e Gabriela, Joelinton e André, Leonardo e Rayane, Eduardo e Ana, depois Luiz Cláudio e Elizabeth, Lucas e Aline. Levantem a mão todos vocês, o grupinho está lá. Vamos dar uma grande salva de palmas, gente, para os jovens casais que se preparam para o matrimônio. E a gente fica empolgado, porque o matrimônio, inclusive para nós padres, edifica muito a nossa missão. Que Deus abençoe a preparação vossa para o matrimônio. Parabéns também à nossa pastoral familiar aqui do santuário, o pessoal que está acompanhando este encontro também com os casais. Queremos rezar pelos novos associados: Amadeu das Mercês, de Ananindeua, Pará; Vivian Leão, de Cuiabá, Mato Grosso; Iraci Ana Bortolini, de Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina. E coloque também a sua intenção, você que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, você que está aqui no santuário. Coloquemos as nossas intenções. Quero rezar também pela nossa ministra Sandra, que está hoje fazendo a sua estreia, né, Sandra? Na pessoa da Sandra, que está ali. Todos os novos ministros aqui do santuário, são 13, ela estava me dizendo, e os demais leigos e leigas que atuam na nossa igreja, nos diversos ministérios. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças, e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Betsur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos, e o meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, e em que ondas enormes me debato. Eu, que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam,
e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terras estrangeiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 9, que tem como antífona: Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Todos. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Salmodiemos. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Voltaram para trás meus inimigos, perante a vossa face pereceram. Repreendestes as nações, e os maus perdestes. Apagastes o seu nome para sempre. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livraste. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo. E o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram, sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7
estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos aplaudir a palavra santa do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, pela televisão, pela rádio, que Deus nos acompanhe agora no momento em que acolhemos no coração e vamos também tirar o fruto tão importante e necessário dessa palavra de Deus para a nossa vida. Nós estamos lendo nessa semana o livro dos Macabeus, primeiro e segundo livro dos Macabeus. São livros muito importantes do Antigo Testamento. São praticamente os últimos livros, faz parte daquele último grupo de livros que foram escritos do Antigo Testamento. Retratam eventos, acontecimentos do ano 100 a 150, ali mais ou menos antes de Cristo. E falam muito da perseverança, da constância, do testemunho, da fé também na vida eterna, na ressurreição, da oração pelos falecidos, dos mortos, mas sobretudo da perseverança de um povo, da constância de um povo que não abre mão do testemunho e que tem coragem inclusive de morrer, de dar a vida por causa da sua fé, por causa da lei de Deus, por não abrir mão da sua convicção. Isso não é fanatismo, gente, porque tem aquela frase de para-choque de caminhão que é muito verdadeira: se você não tiver coragem de morrer pela sua fé, se a sua fé não for suficiente para você morrer por ela, então não vale a pena viver também por ela. Essa frase, claro que a gente não pode pegar nada nesse mundo ao pé da letra, de maneira fundamentalista, mas ela nos faz refletir muito. E a trajetória dos Macabeus, do momento em que eles viveram, e que exigiu perseverança, constância, fidelidade, diante de perseguições, diante de provações, nos inspira também a perseverarmos, a sermos fiéis na nossa fé. Mas nós ouvimos hoje um parênteses ali dentro do livro, primeiro livro dos Macabeus, falando do rei Antíoco IV, chamado também de Antíoco Epífanes. Era um rei que reinava sobre a Síria, era um rei do Império Helenístico. E Antíoco pautou a sua vida por conquistas, tanto que ele ouviu falar que lá numa cidade havia grandes bens, despojos de guerra deixados ali por Alexandre da Macedônia e tantos outros bens de ouro, prata. Ele já partiu para lá porque queria dominar aquela cidade que era uma cidade da Judéia. E teve uma grande derrota, perdeu a batalha. Ele tinha mandado construir uma abominação em cima do altar do templo do Senhor, profanando a fé do povo de Deus. E então Antíoco, numa terra estrangeira, longe do seu país, ele estava na Babilônia, sabe que teve uma grande derrota, fica tão triste, tão acabrunhado, tão abatido, fica doente e está na hora de morrer. Diz o texto que ele ficou profundamente angustiado, mas não com uma angústia como por exemplo aquela que Jesus passou no Horto das Oliveiras, mas a angústia que vinha do seu pecado. Ele mesmo toma consciência disso. Se há algo a ser louvável,
no rei Antíoco IV é isso, esse exame de consciência que ele fez, e talvez um ato de contrição, talvez um ato de arrependimento na hora da sua morte. Mas por outro lado, gente, como é triste, como é terrível, alguém que chega na hora da morte, e olha para trás, e vê atrás de si, uma trajetória não muito louvável. Irmãos, Deus não permita que isso aconteça conosco. Ainda estamos em tempo de dar rumos e sentidos dignos, maravilhosos para a nossa vida. O mês de novembro inteiro, ele nos convida a essa reflexão sobre o sentido da vida. A cada dia parece que, ao se aproximar-nos do final do ano litúrgico, a gente vai sendo conduzido nessa reflexão. Mas não para que a gente fique com medo, com pânico ou com desespero, não. Mas que a gente possa viver uma vida refletida, sim, na presença de Deus. E Antíoco, então, toma consciência de que o que ele está passando, de que o que ele está sofrendo, não que seja castigo de Deus. Aliás, Deus não castiga, gente. Vamos mudar esse registro aqui na nossa cabeça. Deus até tem a justiça, Ele é justo, mas Ele não é o Deus castigador. Porém, se Deus não castiga, isso é verdade. Outra verdade absoluta que existe, é que o pecado castiga. O pecado é implacável. O pecado tem o seu salário, o seu preço a ser pago. Todo pecado traz a sua dor, o seu castigo. Deus não castiga, mas o pecado é implacavelmente castigador. Interessante. São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E todo pecado traz a sua dor. Nesses anos, como sacerdote, tenho escutado tantas vezes as pessoas que vêm falar com a gente: Padre de Deus, olha, eu cometi um grande pecado e agora Deus está me castigando. Eu cometi adultério, tinha uma família maravilhosa, acabei caindo na tentação, vou dar um exemplo aqui, do adultério, e agora Deus me castigou, tirou a minha família, destruiu minha família. Foi Deus que castigou? Foi Deus que destruiu a sua família? Certamente não. Mas o pecado, sim, ele é destruidor, ele traz consequências nefastas. E assim, se eu ou se vocês, se nós fizermos uma avaliação da nossa vida, a gente vai ver que aquilo que a gente atribui a um castigo de Deus, na verdade, ou é consequência, sim, de dores e sofrimentos que a gente mesmo buscou com os nossos pecados, ou são coisas que não são exatamente dores, mas são fatos da vida, que a gente pode dar um sentido de dor, ou não. A nossa fé vai dar esse sentido, mesmo diante da morte de alguém que nós amamos. Nós podemos atribuir aquilo a uma grande dor, a um grande castigo, ou podemos dizer, não, é um fato da vida, mas que eu agora, como pessoa de fé, posso me posicionar diante daquele fato. Mas voltemos a Antíoco IV, que estava lá na Babilônia, à beira da morte, olha para trás e vê que a sua vida foi em busca de conquistas, de dominação, que ele ridicularizou a fé de Israel, a fé dos palestinos, a fé do povo de Deus, que ele construiu uma abominação sobre o altar do templo, e que agora ele paga a consequência, não de um castigo de Deus, mas a consequência do seu pecado. Gente, eu já tive a oportunidade, no meu ministério sacerdotal, de acompanhar a morte de muitas pessoas. Eu fui capelão de um hospital, de dois hospitais, durante 8 anos, 9 anos da minha vida. Eu já testemunhei a morte de muitos santos, não só nesse trabalho de capelão de hospital. Eu já tive a graça de acompanhar a partida para o céu de pessoas realmente santas. Amanhã vai fazer 3 anos que eu acompanhei a partida de um deles, meu irmão, que era sacerdote, que é padre, e que partiu há 3 anos atrás. Como é edificante acompanhar a morte dos santos, quando os santos concluem a sua passagem por esse mundo. Não tem nada de belo na morte, não tem nada de poesia na morte, mas por outro lado, como é edificante ver alguém que viveu a sua trajetória com fé, que viveu cada dia na presença do Senhor, que teve também suas falhas, seus pecados, seus erros, mas que no conjunto da sua vida, no encontro com o Senhor, com Deus, pôde dar um sentido à sua existência, e agora conclui a sua existência. Sempre é um processo doloroso, sempre é um processo delicado, claro,
mas que agora dá um sentido a essa existência. Se eu tivesse que falar aqui, eu ficaria o resto do dia falando de tantos e tantos testemunhos de pessoas santas que eu vi partir para o céu. Por outro lado, já tive também a desventura de acompanhar, de assistir pessoas que no momento da morte se encontram em profunda tristeza e profunda dor, por não terem dado um sentido, um rumo digno à sua existência. Como é terrível acompanhar processos assim, como a fé faz a diferença, como a vivência da nossa vida cristã, da nossa vocação cristã, faz toda a diferença durante a vida e também na hora da morte. É por isso que a gente reza, para que Nossa Senhora nos acompanhe agora e na hora da nossa morte. Amém. Porque faz a diferença. E Antíoco aqui, eu confesso a vocês que quando eu li essa leitura, eu fiquei muito pensativo. Quando estava sendo lida aqui a primeira leitura também, ficava pensando, meu Deus, este rei chega no final da sua existência e vê por atrás de si um caminho de dor que ele mesmo causou, de sofrimento das outras pessoas. E nós temos a oportunidade, não só com as nossas decisões, não só com a nossa inteligência ou capacidade, mas com a graça de Deus, de dar um sentido bonito, glorioso à nossa existência, que glorifique a Deus, que diga benza a Deus por essa vida, benza a Deus por essa existência, benza a Deus por essa vida que agora se projeta na eternidade, porque o céu, é claro, é uma continuidade do céu que já estejamos vivendo aqui, mas é muito mais do que isso, é uma transformação numa realidade sublime e superior. Eu estava vindo hoje, eu amanheci o dia hoje lá em Santa Catarina, aliás, Deus abençoe o pessoal de Fraiburgo, comunidade de São José, onde celebrei a noite passada, e eu estava no caminho escutando uma música italiana, muito bonita, que dizia, vou tentar fazer a tradução: quando a morte se aproximar e a minha porta bater, eu vou a seu encontro e vou sorrir para ela, pensando que ela vai me conduzir até a face de Deus, e os meus olhos o contemplarão, e uma glória sem fim eu vou viver. A experiência de alguém que vive cada dia como se fosse o primeiro, único e último, e só vai ter medo, angústia, depressão e pânico com relação à morte a pessoa que de repente, ainda no processo da sua existência, não conseguiu fazer esse passo de entender a sua vida como um dom a serviço dos irmãos. E é assim que a gente vive, e é assim que um dia a gente vai partir para a eternidade. Que a morte do rei Antíoco traga para nós um ensinamento de como viver e de como um dia também concluir o processo da nossa existência. E o evangelho de hoje, os saduceus vão ao encontro de Jesus, eles não acreditavam na ressurreição, e fazem uma pergunta capciosa para Jesus. Eles citam uma norma do judaísmo, que o irmão, cujo irmão casado morre sem deixar uma descendência, deve casar-se com a viúva. E eles propõem então esse caso de 7 irmãos, olha que viúva também, né, gente? 7 irmãos que se casaram com a mesma esposa, e depois ela também morreu, e lá depois, já que há a ressurreição, como se eles dissessem a Jesus, agora resolva essa, já que você está falando que tem a ressurreição, e lá, ela vai ser esposa de quem? Já que os 7 estiveram casados com ela. E Jesus diz, mas meus irmãos, aqueles que passarem pela ressurreição, não se casarão, não se darão em casamento. O matrimônio, cujos nossos irmãos estão se preparando para esse momento tão especial, é uma realidade sublime, mas é a realidade de um que vai conduzir o outro até as portas do céu, até os umbrais do céu, porque no céu, na eternidade, nós cremos, segundo a palavra de Deus, que vamos viver esse grande matrimônio espiritual, essa grande comunhão, esse grande casamento eterno, que o Senhor fala aos saduceus e fala para todos nós. E Jesus aproveita, Jesus nunca perdeu uma oportunidade de evangelizar, também não perdeu essa. Jesus diz, olha, que Deus, que a ressurreição existe, a palavra de Deus o atesta muito bem, muito claramente, e cita o episódio da sarça ardente.
em que Deus se apresenta para Moisés como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Como é que Deus vai dizer que Ele é um Deus de 3 personagens que já passaram, que não existem mais e que não vão existir mais, e que não são mais? Jesus faz uma exegese interessante. Nós cremos em Jesus ou não? Cremos. Então cremos também no que Ele nos ensinou, cremos na sua palavra. E crer na ressurreição é consequência de crer em Cristo, de crer em Jesus. Ele diz: Deus não é o Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Ele se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos patriarcas, que já haviam morrido há muito tempo, naquele momento em que Moisés estava ali ouvindo isso de Deus. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Cremos firmemente na eternidade, minha gente. Cremos firmemente na nossa vida que se projeta no céu. Cremos firmemente na glória. E tomara que alguém no final da missa não diga assim: padre, você falou tão bem sobre a morte que deu uma vontade de morrer. Não, claro que não. A gente luta pela vida em cada momento da nossa existência, mas sabendo que a nossa meta definitiva é a glória, é o céu. Não vamos viver como pagãos, não vamos viver como quem não crê. Cremos no céu, para lá caminhamos e já queremos fazê-lo acontecer já aqui também, mas um dia plenamente na glória da eternidade, que é essa Eucaristia, que é a antecâmara do céu, que é a antecipação da glória do céu. Enquanto não vamos para o céu, celebremos a Santa Missa, que essa Eucaristia também nos motive a nossa vida eterna, a nossa busca do céu, a nossa busca do reino da glória definitiva. Amém. Vamos ficar de pé e vamos com muita confiança no Senhor apresentar a Ele o nosso pedido, nossa oração, nossa prece. Vamos dizer: Senhor, escutai-nos e atendei-nos. Senhor, escutai-nos e atendei-nos. Para que vossa igreja seja forte e corajosa no anúncio da boa nova que liberta e salva, rezemos. Senhor, escutai-nos e atendei-nos. Pelos governantes e autoridades constituídas, para que resistam às tentações do poder e busquem sempre fomentar a paz e o respeito entre os povos e trabalhem em favor da fraternidade, rezemos. Senhor, escutai-nos e atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos, para que sejamos fiéis aos ensinamentos da vossa palavra e vivamos sobre a vossa luz, rezemos. Senhor, escutai-nos e atendei-nos. Pelos casais de noivos que optaram pela vocação ao matrimônio e construção de novas famílias, para que sejam por vós fortalecidos e amparados em todos os dias de suas vidas, para que sejam o fermento na massa, rezemos. Senhor, escutai-nos e atendei-nos. Rezemos juntos. Deus, nosso Pai, Senhor do céu e da terra, tem compaixão de todos os que sofrem duramente pela estiagem. Concedei-nos a chuva necessária para o abastecimento e a renovação da vida. Que a chuva seja para nós o sinal da vossa graça e vossa bênção. Amém. Acolhei, Senhor, esses pedidos, esses clamores, esses agradecimentos também que temos publicado aqui por alguém que nos representou, mas aqueles que trazemos também em nossos corações. Vos apresentamos por meio de Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Preparando a mesa santa, apresentemos ao Senhor a nossa vida. Você que está aqui no santuário, se desejar, pode fazer a sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060. Participe também da ação do Menino Jesus, fazendo sua doação pelo boleto extra. Cantemos. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar.
coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida
e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo José Antônio, nosso bispo emérito Pedro Fedalto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente os irmãos pelos quais estamos celebrando hoje o 7º dia de falecimento: Albano Paulo Sbardelati, Antônia Rigoni, Ciselda Bassoli Rama, Clarindo Miguel de Melo, Cleide de Melo Lobo, Elocir Antônio Camiloto, Eurico Martins Cruz, Juraci Nunes Blasiu, Orlando Dumiti Rachid e todos os demais irmãos e irmãs que partiram desta vida. Acolhei-os, ó Pai, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Guadalupe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os santos e santas que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. A Sagrada Eucaristia
nos fortalece e nos aproxima de Cristo. E você que nos acompanha, se desejar, pode fazer sua comunhão espiritual. Cantemos. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com bravura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava, e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. O Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te louvo.
te espero, meu Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Atenção para alguns avisos de nosso santuário. Participe conosco das missas de segunda a sexta, às 7h30 e meio-dia. Quinta-feira, às 17h45. Sábado, meio-dia e 18 horas. E domingo, 9, 11 e 18 horas. Não é mais necessário fazer agendamento. Estamos na semana do dízimo. Você pode contribuir no plantão, na secretaria ou através da chave Pix, que é o número de celular do santuário, 41 98837 0267. 41 98837 0267. Hoje, sábado, temos Terço dos Homens às 16 horas. Venha rezar conosco. Para estas e outras informações, acesse o site santuarioguadalupe.com.br. Estamos na Semana do Dízimo, e a mensagem da pastora do dízimo encontra-se no livro de Tobias, capítulo 1, versículos 6 a 8. Muitas vezes eu também peregrinava sozinho para Jerusalém, por ocasião das festas, como está escrito em todo Israel, no preceito eterno dos primeiros frutos, da 10ª parte dos produtos e das primeiras lãs das ovelhas, e os dava aos sacerdotes, filhos de Arão, para o altar, e os levitas que estavam exercendo função em Jerusalém. Eu entregava o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romãs, dos figos e das frutas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, ao concluirmos a nossa celebração de hoje, queremos ainda consagrar-nos a Nossa Senhora, nossa mãe. Sábado é um dia, por excelência também, da nossa devoção a Nossa Senhora, ao lado da quarta-feira, como é tradicional aqui na obra também evangelizar é preciso. E nessa consagração queremos rezar especialmente pelos casais que estão se preparando para o matrimônio. Nossa Senhora e São José estavam noivos quando chegou essa grande proposta a Nossa Senhora, grande apelo de Deus de assumir o grande projeto do Senhor, do mistério da encarnação. Que vocês estejam vivendo esse momento também de assumir um grande projeto, o projeto da vida, a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, o matrimônio, a família, um lar que vai nascer, se for essa a vontade de Deus, no sacramento do matrimônio. Consagremos a vocês, queridos noivos e noivas, casais, e consagremos-nos todos nós a Nossa Senhora. Vamos cantar. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração.
sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada aqui presente, de São José, cujo ano também vamos encerrar, vamos concluir, mas não concluir nosso amor e nossa confiança no glorioso São José. Pelas mãos do Senhor, desça e permaneça sobre vós, sobre vossas famílias, vossos lares, vossas causas, e desça sobre esta última semana do ano litúrgico que vamos começar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.